Ex-delegado de Rebouças é condenado por corrupção passiva. O ex-delegado de Rebouças, Eduardo Madi Barbosa, foi condenado a 5 anos de prisão por corrupção passiva. A decisão foi proferida em segunda instância e a pena está sendo cumprida em regime semiaberto. Barbosa foi condenado junto a outros 3 policiais na Operação Tentáculos, deflagrada em 2005. Na época, ele comandava a delegacia de Marechal Cândido Rondon. Os homens são acusados de tentar extorquir o proprietário de uma pistola de uso restrito das Forças Armadas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. De acordo com os investigadores, o próprio delegado teria sugerido que os policiais então trocassem a arma apreendida por um revólver para reduzir a pena do suspeito. Para fazer a troca, os policiais teriam pedido dinheiro ao rapaz. Na época, o delegado e os agentes foram condenados em primeira instância, mas recorreram da decisão. O prazo para o cumprimento do mandado de prisão dos policiais prescreveu. O promotor de justiça de Rebouças, Dr. Oséias Vogler, explicou que o caso irá tramitar até o Superior Tribunal de Justiça, mas o desembargador responsável pelo caso já expediu o mandado de prisão porque, pela regra atual, pessoas condenadas em segunda instância podem ser presas nessa fase do processo. A pena será cumprida em regime então semiaberto, mas de acordo com o promotor de justiça, não há vagas no sistema prisional para que o ex-delegado possa pernoitar em uma penitenciária. Com isso, Barbosa só pode sair de casa para trabalhar ou estudar desde que tenha autorização judicial. Por sua vez, na tarde do dia 19 de fevereiro, o ex-delegado de Polícia Civil Eduardo Madi concedeu entrevista à imprensa regional para esclarecer então o motivo de estar cumprindo a sentença de um caso que ocorreu em 2005, quando atuou na cidade de Marechal Cândido Rondon. Faço questão de esclarecer, principalmente a nossa população, porque surgiu muita especulação e eu acho que eu tenho essa obrigação, porque eu moro aqui na cidade, sabe? Minha família mora aqui e eu quero esclarecer isso. O fato em si é o seguinte: em 2005 eu era delegado em Marechal Rondon, meus funcionários foram cumprir um mandado de busca e, segundo a pessoa que foi presa, era uma pistola e não um revólver. Eles teriam trocado. Eu estava na minha casa, eu assinei o mandado, assinei o flagrante, né? Porque são vários flagrantes, o delegado não consegue acompanhar todos, senão ele fica louco, né? E naquela época eu relatei mais de 500 inquéritos no ano. E esse processo foi rolando de 2005 até agora, onde houve uma condenação em primeiro grau, depois houve uma condenação em segundo grau. Então, nós recorremos desse processo, tá? Não transitou em julgado, nós recorremos para o STJ, mas depois dessa determinação que houve, a gente tem que cumprir. Então eu vou cumprir, porque é decisão judicial, não estou aqui questionando a decisão judicial, estou falando que não transitou em julgado, tá? Estou falando que esse fato não tem relação nenhuma com minha vida aqui na região, com a minha atuação aqui na região, e eu atuei pela delegacia de Irati, de Inácio, de Rio Azul, de Rebouças, de Teixeira, de Fernandes, de Imbituva, Guamiranga, Ivaí, Palmeira e Porto Amazônia. Conheço toda a região. Teve um final de ano que eu respondi por todas essas comarcas e sempre busquei levar as coisas do melhor modo e dentro da legalidade. Então isso não tem nada a ver com os fatos atuais, não tem nada a ver com as pessoas da cidade, da comunidade aqui, porque já há muita especulação, né, envolvendo político, não tem nada a ver com isso. Simplesmente é um processo de 2005 que nós estamos recorrendo para a STJ. Eu acredito muito na minha vitória, porque eu sei da verdade que eu não devo isso daí, né? Mas mesmo assim eu tenho que cumprir. É uma decisão judicial, então eu vou cumprir na minha residência,
continuo a poder a trabalhar, a poder estudar, e evidentemente que eu não atuo mais com o delegado de polícia, porque eu já me aposentei desde novembro do ano passado. Já não é extorsão, é um crime de corrupção, né? Eles falam que era um crime de corrupção, que foi recebido um dinheiro para trocar as armas, tá? Na realidade, o que eu posso falar? Eu não estava na delegacia, mas eu assinei o papel, né? Então toda a nossa defesa tem com base nisso daí e outros fatos, que é muito técnico, o processo ele está a nível de TJ, né? É uma coisa muito ampla, porque envolve outras pessoas. Todas as outras pessoas, inclusive os funcionários, foram absolvidos. Todos eles deu prescrição. No meu caso, no caso do advogado, que também não foi chamado por nós, era o advogado dessa pessoa, acabou tendo a condenação. O que acontece? Pela nova determinação do Supremo, né, nós temos que cumprir, então nós vamos cumprir. A partir do momento que eu soube da decisão do TJ, nós entramos com embargos e perdemos embargos de declaração, eu já me apresentei. É isso que eu posso esclarecer para a população. Realmente eu não devo isso daí, vou até as últimas consequências para provar a minha verdade, tá? A minha honestidade, e mais ainda para acabar com esse buchicho que tem em relação com alguma coisa, com a minha vida pública ou particular aqui em Irati e região. Isso é um processo de 2005, não tem nada a ver com a minha vinda aqui para a região ou para a cidade de Irati ou outros municípios que eu trabalhei. Eu atuo há mais de 10 anos na região, né? Eu cheguei aqui em Irati um mês antes, ou 2 meses antes, quando aconteceu o crime do maloteiro do J. Araújo, né? Fui eu que prendi todos os autores daquele crime, né? Solucionei aquele crime. Outros crimes eu solucionei também, como aquela homicídio lá no morro, onde mataram aquela moça que em primeiro momento achavam que era suicídio dela e eu acabei prendendo o namorado. A maior apreensão de droga da região foi feita numa fazenda ali em Rebouças, também é da minha autoria, né? Agora foram 300 e poucos quilos, 260 quilos de maconha. Então eu sempre pautei minha vida por isso. Só que a polícia ela tem esses problemas, né? Nós estamos dia a dia em contato com a criminalidade, expostos a isso aí. Então pretendo provar minha inocência, vou até o último grau possível, mas diante dessa nova determinação eu tenho que cumprir. Minha carreira são mais de 24 anos de delegado de polícia, né? Já atuei em Guaíra, em Fronteira, fui delegado em Paranavaí, Camorão, tenho menção honrosa em Castro, em outras cidades, dei aula em 2 faculdades aqui por aí, né? Sou formado por aqui também, né? Sou formado em História, me formei em Direito, formei em História, sou mestre em História. Então eu tenho toda uma vida que pauta, né? Uma história que pauta a minha vida. E não é por causa desse fato, né, que eu vou deixar de falar com a população. Ao contrário, eu faço questão de esclarecer isso para a população. Se alguém quiser falar comigo pessoalmente, pode vir falar comigo pessoalmente, mas diante dessa determinação legal, cabe a mim cumprir.